Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast sobre gestão, negócios, empreendedorismo. E hoje o tema é tecnologia. E para falar sobre o tema, nosso convidado, Thiago. Cara, primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade de agenda, de tempo, de vir trocar ideia aqui com o nosso público e falar um pouquinho sobre tecnologia. Aqui no Papo Empreendedor, quem se apresenta é o convidado. Então, para a gente começar o bate-papo, conta para nós, quem é o Thiago? Conta um pouquinho da sua história para nós. Legal, primeiro obrigado pelo convite, acho que não tem como recusar iniciativas que compartilham conhecimento, né, gratuitamente com as pessoas, então fico feliz de estar aqui e poder contar um pouco aí da minha história. Bom, quem que é o Thiago, né? A gente vai ter que voltar um pouco na história. Eu sou programador desde os 12 anos, então eu comecei quando tecnologia não era esse hype que é hoje, mas eu acabei participando de toda a ascensão desse segmento. Aos 14 eu entrei numa consultoria, acabei fazendo minha trajetória profissional como programador muito cedo, principalmente no mundo de ERPs. Aos 17 eu fundei minha primeira empresa, chamada MDTech, né? E essa empresa ela acabou fazendo plugins, né, conectados aí a alguns ecossistemas de ERPs também. Vendi essa empresa para uma empresa chinesa 3 anos depois, e aí tive um devaneio na minha vida que decidi ir para o mundo das lutas. Eu vendi a empresa porque eu tinha esse sonho. Então, eu queria me financiar, ser meu próprio empresário, e acabei encontrando essa oportunidade através de tecnologia. Porém, acabei tendo um acidente no meio dessa trajetória na luta, né? Tive algumas lutas e em uma delas eu fiz um acidente que foi uma fratura exposta, que me possibilitou de várias coisas, a gente pode contar um pouco aqui depois. E aí voltei para o mundo de tecnologia em 2013, virei diretor de tecnologia de uma empresa de São Paulo, chamada F-Câmara, uma empresa de médio porte. Essa empresa se tornou uma empresa de grande porte durante a minha gestão. A gente passou a ter mais de 600, 700 desenvolvedores, então a gente começou com 100 e em 2, 3 anos a gente fez essa marca. E de lá comecei a ter algumas ideias, principalmente quando eu fui morar no Vale do Silício em 2015. E aí em 2017 eu fundei minha última empresa chamada Link API. Essa empresa se tornou a maior plataforma de integração da América Latina, né, uma ferramenta específica para desenvolvedores. 3 anos depois, no final de 2020, a gente vendeu essa empresa por mais de 100 milhões. Eu virei o diretor de tecnologia da empresa que nos adquiriu. A empresa que nos adquiriu é uma empresa brasileira de dados e inteligência artificial. E lá a gente fez aí uma jornada até o IPO em Nasdaq no ano passado. Tá? Então, esse é um pouco do resumo da minha história. Agora eu estou em iniciativas de educação. Então, eu fundei recentemente aí uma escola de liderança de tecnologia. E também sou conselheiro de grandes empresas, como a Xi Farmacêutica, Sapori, Grupo Águia Branca, entre outras. Que legal. Cara, você falou que você começou com 12 anos a se imergir no meio da tecnologia. O que foi o motivador para isso? Legal, mas principalmente foi dinheiro, tá? Mas deixa eu contar um pouco da história. Eu vim de uma família muito pobre e eu entregava panfleto, lá na zona sul de São Paulo. E numa dessas entregas eu vi a Microlins, né? E a Microlins ela tinha curso de montagem de computador. E aí eu vi que aquilo poderia ser algo promissor, porque as pessoas do meu bairro estavam montando computadores de jogos e estavam formatando computadores. E eles ganhavam mais do que eu como entregador de panfleto. E aí eu pensei em pedir para minha mãe me financiar nesse curso. E foi assim que eu entrei de fato no mundo dos computadores. Mas eu entrei na parte de hardware, né? Ou seja, montagem. Eu não conhecia nada sobre programação. Porém, o professor me descobriu lá e achou que eu era bastante inteligente e se aproximou de mim. Falou, você precisa ir para programação. E aí começou a me dar alguns livros, começou a me explicar um pouco mais sobre o mundo de programação. No começo eu me senti muito burro, mas eu vi que aquilo poderia ser algo que eu poderia ter minha independência financeira logo cedo. Né? Meu sonho na época, eu lembro que era até comprar um tênis, um Nike Shox. E quando eu comecei a fazer alguns freelas de programação, eu comprei isso muito rápido. Então aquilo me incentivou a continuar até tornar uma carreira logo na frente. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em 2002, eu tinha 12 anos, 2002. E aí, em 2004, eu entrei numa consultoria, chamada Infotrend, era uma consultoria pequena, né? E eu fui ser como se fosse uma espécie de menor aprendiz, né? Só que eu não sabia muito bem o que aquilo poderia se tornar, o que era o mundo de sistema de gestão, né? E eu acabei participando de uma ascensão do próprio ecossistema. Mas um grande divisor de águas que eu tive ali foi quando eu entrei nessa consultoria. No menor aprendiz não existia, né? Não é como a legislação atual. Então eles meio que me adotaram, viram que eu tinha potencial. Foi o único lugar que eu fui fazer uma entrevista, por coincidência, mas gostaram de mim de cara. Eu fui para uma outra vaga que não era para ser programador, era prospecção, era para mulher acima de 16 anos.
Ou seja, eu não tinha nenhuma das características, mas eu menti no cadastro da Cato, e aí me chamaram. E quando chegou lá, eu acabei convencendo, falando que eu tinha 2 anos de programação. E aí gostaram da minha atitude e me deixaram lá, enfim, com um salário baixíssimo, mas que era legal e que me dava independência financeira. E aí um divisor de águas foi que Linux estava ficando forte aqui, né, um sistema operacional do Pinguim, não sei se você já ouviu falar, e estava um movimento contra a Microsoft muito forte, né, era Open Source versus Microsoft. E basicamente a consultoria que eu estava começou a pedir que os consultores tirassem certificação de Linux. Porque tinham pouquíssimas pessoas no Brasil, acho que eram 100, alguma coisa assim, que tinham. E aí os consultores fizeram, né, a empresa pagou, e eu fui uma das únicas pessoas que passou, fui eu e mais um. E aquilo foi um divisor de águas, porque eu tinha 14 anos e era muito jovem para ter aquela certificação. Aquilo me deu um nome no mercado e eu comecei a atender clientes por causa dessa certificação. Então foi uma coisa que mudou bastante a minha vida. Cara, e para a gente falar um pouquinho de inovação e tecnologia no geral, como que você avalia essa linha do tempo, de 2004 para cá? Agora tudo a gente fala sobre tecnologia, sobre IA, tá mais hypado do que nunca. Mas como que você avalia essa curva de crescimento e de hype? Isso tá hypado agora ou isso já vem numa crescente desde lá 2004, 2005? Você que está nessa linha do tempo, como que você avalia? Boa pergunta. Ninguém nunca me fez essa pergunta e agora eu tô processando essa informação aqui. Mas o que eu vejo é que a tecnologia está sempre em ciclos. Né? Então, muitas das coisas que a gente falava nessa época, aí dos anos 2000, voltaram agora. Né? Um dos assuntos, por exemplo, é low code, né? Que é você programar sem precisar codificar, de certa forma. Então, essa ascensão ela sempre existiu. Essa discrepância de oferta e demanda, enfim, de muita coisa surgir nova de tecnologia, ficar hypado, sempre existiu. A inteligência artificial é falado desde 1950 e pouco. Então, assim, não é uma coisa extremamente nova. Porém, né, a transformação digital, né, e o próprio padrão de consumo das novas gerações foi o que mais impulsionou. Né? A gente vê tecnologias, por exemplo, como nuvem, IoT, enfim, entre outras, que mudaram a forma como a gente consome tecnologia. Então, tudo isso junto, né, fez que a gente teve uma percepção de mais acelerado. Mas na prática a tecnologia sempre galgou essas evoluções, sempre teve novidades, sempre tivemos essas big techs fomentando muita coisa desde os anos 2000. Então, para quem já está há muito tempo, né, e ouve muita coisa acontecendo agora, parece uma repetição do passado, sabe? É muito curioso. Essa sensação de estar acelerado é mais um comportamento do mercado e do consumidor do que do próprio mercado da tecnologia. Porque é normal você ter uma curva, né, de uma coisa que está em aprendizado. Então, nos anos 2000, quando a gente teve a bolha da internet em si, muita tecnologia começou a surgir e ficar madura ali. Mas os fundamentos dessas tecnologias são carregados até hoje, de você ter uma melhor experiência na web, você tem buscador agora, um buscador novo que pode ser considerado o ChatGPT. Então, as coisas vão se remoldando de uma característica talvez um pouco mais moderna e que conversa melhor com os públicos mais de nova geração. E aí a gente tem uma impressão que é tudo muito novo, mas na prática não é. Não é. A gente ouve, por exemplo, é até curioso, né? Eu dou mentoria para líderes de tecnologia e alguns não estão nesse mercado há muito tempo. E aí eles, quando deu o apagão de dev, de não conseguir contratar ou de ficar perdendo o desenvolvedor o tempo todo, eles ficavam desesperados. Cara, esse assunto de não ter desenvolvedor no mercado já existe há muito tempo, ou de você perder para um concorrente já existe há muito tempo. É óbvio que a economia vai dando alguns saltos, né, igual a gente teve de digitalização na pandemia. Mas isso já existe, essa é a verdade. Então essa sensação de escassez de mão de obra no mercado de tecnologia, ela sempre existiu? Sempre existiu. Nunca foi novidade. E muito se fala, não, vamos investir em que os jovens, as crianças vão para a área de tecnologia porque está faltando mão de obra. Mas isso já acontecia há 10, 15 anos atrás. Já. Sempre foi o mercado do futuro. Sempre a gente ouviu isso lá atrás. Acontece que, de fato, a digitalização e a transformação digital deixou tudo mais evidente. Mas, mais uma vez, muitas das coisas já existiam e elas estão se reciclando. Então, é interessante ver esses ciclos como as pessoas às vezes esquecem do passado, mas elas estão vivendo uma parte do passado. Está se repetindo. Thiago, para você, o que é inovação? Inovação é você, basicamente, fazer algo de uma maneira mais eficiente. Seja através de criar alguma coisa completamente nova, você remoldar ali referências que você viu. Tá? Então, inovar é
criar coisas novas que geram mais eficiência. Basicamente é fazer mais com menos, né? Não faz sentido você criar uma inovação, uma disrupção, se você não muda uma cadeia toda ali de como ela funciona, seja um mercado, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma disrupção como o Uber, né? Ele muda a cadeia inteira de mobilidade, como a gente tem feito. Mas essa é uma disrupção, não chega a ser uma inovação. Inovação é a gente fazer uma coisa diferente do que as pessoas estão fazendo e trazer mais eficiência, simples assim. E nesse quesito inovação e inteligência artificial, você falou que fazem 50 anos que se fala, ou que se estuda, ou que se usa inteligência artificial. Mas o que se falava 50 anos atrás de inteligência artificial? Até mais que 50, mais 50. A gente está falando de uns 60, 70 anos. Na prática, né, o que evoluiu muito foram as técnicas de inteligência artificial. Todo mundo está falando da inteligência artificial agora como se a gente tivesse descoberto agora que a Terra não é quadrada. Sim, faz sentido. Mas teve uma variável que mudou tudo, que é o poder computacional. O que acontece? O que é poder computacional? Basicamente, você não tinha máquinas robustas e baratas como você tem hoje. Então, quando você falava de inteligência artificial lá atrás, você não tinha possibilidade de simular tantas coisas como a gente simula hoje. Então, quanto mais o poder computacional, ou seja, as máquinas vão ficando mais baratas, mais possibilidade de desenvolvimento em cima da inteligência artificial você tem. Então, menos limites você tem. Então, na prática, quando você junta esses dois fatores e coloca numa intersecção ali favorável, né, você tem esse boom, que é o que aconteceu. Então, a gente nunca viveu uma época onde os computadores fossem tão baratos. Custo de armazenamento, custo de processamento. E mesmo assim, isso ainda é um limitador para várias evoluções que a gente vê de inteligência artificial. Olha que curioso. O custo do hardware, é isso? Exato. O custo do hardware ele tem caído e ele vai cair cada vez mais. Mas, por exemplo, agora a gente está falando de ter mais potência em inteligência artificial. Você precisa de processadores específicos disso, as GPUs. E aí tem várias empresas já se posicionando nesse assunto. Então, o hardware normal já não serve mais para o capacity que a gente já está, porque já é possível dentro da IA, entendeu? Entendi. E o que a gente tinha de IA no passado que a gente não conhecia, digamos assim? Legal. Thiago? Basicamente, o que a gente tinha de IA eram as programações, quando você dá um aprendizado pronto para a máquina. Então, vamos supor aqui, eu quero começar a falar de IA, que foi exatamente assim que começou, né, para um jogo de dama, um jogo de xadrez. Né, você dá programações específicas de movimentos ali que você já sabe a previsão daquilo. Então é como se você desse comandos para a máquina. Basicamente isso é considerado inteligência artificial. Depois disso, a gente teve lá para meados de 1980, 1990, o que a gente chama de machine learning, que aí realmente é uma técnica mais avançada, onde você ensina a máquina através de exemplos de dados. Então ao invés de ir lá e programar especificamente, se o oponente mexer aqui, você mexe ali. Não, deixa um monte de exemplo de jogos e deixa a máquina aprender quais são os melhores padrões com aquilo. Então nota que é muito mais avançado e que você precisa de muito mais máquina para isso. Começou no xadrez esse movimento? Começou com o xadrez, damas, esses jogos mais simples. Assim. Por isso que existem alguns campeonatos que a pessoa tem que jogar com um computador, por exemplo? E aí isso foi evoluindo, né? Então aí a gente... Depois disso, a gente veio para uma outra técnica que é a mais avançada de todas, que é a Deep Learning, né? Que ela simula redes neurais, então ela de fato ela trabalha muito simulando a nossa mente, né? Inclusive é uma homenagem aos nossos neurônios e o funcionamento deles, né? Onde basicamente aqui, além desse Machine Learning, você tem uma técnica muito mais profunda e muito mais complexa tecnicamente, né? Onde você... pode deixar a máquina praticamente aprender do zero. Você manda um monte de dados e ela se vira. Aqui no Machine Learning, você precisa ficar reforçando manualmente se aquilo é aquilo ou não é. Então, por exemplo, se eu quiser te ensinar, né, se você for uma máquina, eu for ensinar para você a diferença desse microfone para essa caneca, eu vou colocar algumas imagens e quando você acertar o que é uma caneca, eu vou falar, você acertou. Ah, não, quando você acertar com o microfone, você acertou. É como se fosse um aprendizado de uma criança, né? Por reforço, positivo, negativo, etc. Quando se fala de Deep Learning, não. Eu vou jogar aqui e você se vira. E quando você fala jogar aqui e se vira, às vezes eu vou fazer algumas perguntas muito bobas, que Pode é justamente para democratizar o conhecimento para a nossa audiência. Mas quando você fala, vou colocar numa máquina do zero, seria como se fosse um servidor, um computador, onde você vai instalar
uma espécie de um programa e ele vai passar a aprender a partir dali? É isso? Basicamente, você vai dar exemplos de dados e vai criar um algoritmo, né? Você programa um algoritmo, que aí sim é um programa que o seu cientista de dados criou, e aí ele vai se virar através de todo o dataset, né, que é o conjunto de dados, para entender realmente se aquilo é uma caneca ou se aquilo é um microfone. Entende? Bom. Então, é o nível mais avançado de todos e é o que exige também mais custo computacional. Porque você precisa de máquinas muito mais robustas, partindo do princípio que você não quer ter intervenção humana de ficar lá falando isso é uma caneca, isso é um microfone, entendeu? E essa IA, esse processo, ele é um processo offline ou online? Ele é um processo, pode ser offline, na verdade, porque se você manda dados lá do passado, né, você não precisa ficar na dinâmica mandando dados o tempo todo, mas você pode também fazer o que a gente chama de streaming de dados, que é você mandar dados em tempo real para o seu algoritmo ter uma dinâmica em tempo real. Legal. Então você pode ter os dois. E aí vamos falar sobre o famoso ChatGPT. Você que está imerso, né, dentro do mundo da tecnologia. Agora, para nós, né, meros mortais, esse tema tá hypado. Mas como que começou essa ideia do ChatGPT? Qual que é a sua visão aí do mercado da tecnologia? Veio para ficar? É uma moda? O mercado vai parar a IA? O que vai acontecer? Bom, vamos lá. O que vai acontecer, acho que ninguém sabe na né? prática, mas eu vou dar aqui meus 2 centavos. Bom, basicamente, o ChatGPT também não é um assunto novo, né? Já existe, se eu não me engano, desde 2015, 2016, as primeiras versões de GPT. O modelo que é utilizado de algoritmo, que é o que a gente chama de Transformer, se eu não me engano, o Google falou pela primeira vez em 2017, 2018. Então, olha que tem um tempo ali que isso já está acontecendo, mas não estava aí talvez no hype que tem hoje, né? Na minha visão, o grande hype surgiu por alguns motivos. O primeiro, o fator econômico que a gente está vivendo. Quando a gente fala do ChatGPT, muita gente viu a possibilidade de fazer mais com menos. Ou seja, automatizar muita coisa do dia a dia, né? As empresas estão buscando automação, as empresas estão buscando reduzir custo. Então, a primeira coisa que todo mundo olhou, falou, nossa, aqui eu vou reduzir custo, né? Então, a economia, o fator economia, na minha visão, foi um gatilho para que chamasse muita atenção do mercado, né? Além de ser um fator novo, né, na cabeça de todo mundo, porque a gente está falando de IA generativa, ou seja, inteligência artificial que cria coisas, né, o que a gente não tinha antes. Tá. Né? Existe uma diferença nisso. Isso é uma diferença clássica, porque se a gente falasse de IAs anteriores, a gente estaria falando ou de uma IA preditiva, né? Então, eu quero estudar aqui para entender a probabilidade disso ser uma caneca. Então, eu estou usando uma IA preditiva, posso usar uma técnica de machine learning, enfim, coisas do tipo, e fazer alguma ação a partir disso. Como, por exemplo, carros autônomos, né? Imagina que eu tive que ensinar para um carro autônomo aqui que que o ring light ali, na verdade, ele é um farol vermelho. Então, eu joguei várias imagens aqui, programei isso, e toda vez que o carro autônomo ele vê, ele toma uma ação que é parar. Então, esse é um modo. O criativa e a criativa não. Ela usa uma referência de dados e ela cria coisas novas que podem ser verdades ou não, né? Porque assim, ela tem o ChatGPT, por exemplo, ele usa dados até 2021. Então, ele leu a internet inteira ali até 2021 e ele parte dos princípios que ele pode criar informações, né? Mas não necessariamente são informações verdadeiras ou são informações falsas, né? E isso muda o paradigma das pessoas, porque você terceirizar a criação para a inteligência artificial quebra aquele velho argumento de não, mas a inteligência artificial nunca vai ser criativa igual o humano. Agora ela é até demais, pode mentir e falar coisas horrorosas ali, mas ela é. Então, eu acho que tem também essa variável de ser muito novo essa questão de IA generativa na cabeça das pessoas. As possibilidades, né, são imensas quando a gente fala de IA generativa, né? A gente está falando de geração de texto, geração de imagens já. Daqui a pouco, geração de voz fica algo também muito factível. Isso já está acontecendo na prática, mas daqui a pouco viraliza também. Daqui a pouco a gente está falando de geração de vídeo, né? E, enfim, é um mundo gigantesco de IAs criando coisas, né? E aí muitas coisas vão surgir ao redor disso. O que vai acontecer na minha visão? Já existem vários países preocupados com isso. Por quê? Como é que fica a privacidade, né? Dado que você não autorizou que o ChatGPT lesse um dado seu para tomar uma decisão dele, para criar alguma informação, né?
Então, principalmente os reguladores da União Europeia estão criando diversos playbooks, né, ou seja, regras, para que as inteligências artificiais generativas se adaptem, senão elas vão ser barradas em alguns países. Então esse é um movimento que já está acontecendo e que já está preocupante para os donos das empresas de IA generativas. Não é à toa que ontem, inclusive, né, saiu uma notícia de que os fundadores, aí, líderes principais da OpenAI, a dona do ChatGPT, estão sugerindo um regulador universal, né, um regulador internacional. Obviamente eles estão preocupados com os que estão acontecendo localmente, né? Então eles já foram barrados na Itália, enfim, já tem outros países que estão analisando de barrar e por aí vai. Então faz mais sentido ter um único risco para eles do que vários, né? O que eu acho é que até o final do ano esses reguladores, eles de certa forma vão se juntar, principalmente da Europa, e vão criar playbooks locais, porém territoriais, né? Que contemplem de forma mais ampla ali. E aí, depois disso, os Estados Unidos, eu não sei como vai se posicionar, ele não está se posicionando muito nesse assunto, ele está preocupado, mas não sei eu acho que nem ele sabe muito bem, está esperando muito acontecer algumas coisas. A China tem seu ecossistema próprio, então a China também está criando suas regulações, mas muito para as empresas locais que já são dominadas pelo governo, então a lógica é diferente. Mas esse ano é o decisivo para a IA generativa. Fora a privacidade, quais seriam os riscos, sua visão? Eu acho que o risco vai muito de acordo com você compartilhar dados que você acha que podem ser sigilosos com o ChatGPT e ele usar isso, de certa forma, para alguma coisa, né? Para compartilhar, enfim, com os outros usuários, né? Isso já aconteceu algumas falhas, inclusive. E aí o outro risco, aí eu digo para as empresas, é algo relacionado à propriedade intelectual, né? A Apple acaba de bloquear o ChatGPT interno, Samsung, JP Morgan. Porque a preocupação é que imagine que o seu funcionário vai lá, quer aprender alguma coisa com o ChatGPT e ele compartilha uma informação sensível da sua empresa. E é uma informação, uma fórmula da sua empresa. Sim. Você tem um problema ali de privacidade, de propriedade intelectual, enfim, entre outras coisas. Então tem um risco muito forte de discussão também da criatividade em relação às IAs, né? Quando ela usa uma referência de dados, quem que é o proprietário disso? Né? No caso de imagens, por exemplo, já existe uma discussão forte. Os artistas estão preocupados, porque se a IA consegue criar coisas tão similares quanto deles, com as referências deles, como é que fica isso? Como é que eles monetizam em cima disso? Música, mesma coisa. Se uma IA generativa usar a voz de uma cantora famosa para criar uma música e ela bomba no mercado, quem ganha o quê? Sim. Então, essas são as principais discussões, né? A propriedade intelectual e privacidade, acho que são as trendings aí. Legal. Você colocou, acho que no Resumo Tech de ontem, algum dia desses, algo que teve um vazamento de dados na União Europeia, algo assim, e alguma empresa foi multada. Foi a Meta, sim. Ah, legal. Esse movimento de vazamento de dados, como que você avalia isso no mercado da tecnologia? Porque eu costumo brincar, né? Antes da internet, como será que as pessoas apuravam uma fofoca, né? Porque tinha que ser no jeito tradicional de ficar conversando e tudo mais. Hoje, na minha sensação, tá? Enquanto leigo, existem muitos gargalos para as informações saírem de um ecossistema fechado. E isso, né, com a tecnologia. Como que você vê aí no mundo da tecnologia essa questão da proteção de dados? Bom, vamos lá. O que aconteceu na prática não foi um vazamento, e sim uma falta de compliance no GDPR, das Leis Gerais de Proteção de Dados do Facebook, né, ou Meta. Mas está acontecendo vazamento todo dia. Então, assim, várias empresas estão sofrendo ataques e estão vazando dados e isso está prejudicando o ecossistema como um todo. Ou seja, essa parte de cyberataque está bem crítica e sensível hoje em dia. No caso da Meta, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eles têm um compliance na Europa de Leis Gerais de Proteção de Dados, onde eles não poderiam transferir dados pessoais dos usuários para os Estados Unidos. E a multa ela é referente a isso. É 1,3 bi de dólar, a maior multa já aplicada até então desse gênero. E olha que complexo, né? Porque imagina que toda a operação deles de ads, né? Ou seja, de campanhas, né? É orientado a esses dados pessoais que eles traqueiam para trazer para os Estados Unidos e para eles ganharem dinheiro com publicidade. Então, inclusive foi cogitado, né, o próprio Mark Zuckerberg, se eu não me engano, ele deu uma entrevista falando que 10% da receita da Meta estava em risco se eles tiverem que
ficar compliance com essas leis gerais. Mas em termos práticos seria o usuário da Europa, a Meta não pode levar esse dado para os Estados Unidos, é isso? Exato. Ele não pode transferir. Isso de acordo com... Mas esse transferir é usar os dados como e-mail, telefone... Transferir e processar dados pessoais de usuários da Europa para enviar para os Estados Unidos. E a discussão dos Estados Unidos com a China é a mesma, né, do TikTok ser banido, enfim, é que a preocupação é que os dados dos usuários do TikTok dos Estados Unidos estejam sendo transferidos para o governo chinês, ou seja, eles estão sendo transferidos já para servidores da China, e aí, estando em território chinês, a preocupação dos Estados Unidos é que o governo da China tenha acesso a isso e esteja usando isso para entender o comportamento dos americanos. Que louco. Mas não é inviável controlar... Não tem uma forma de mitigar isso? Existe? Então, se você deixar porque, por exemplo, a Meta fica inviável ela não ter os dados dos europeus, não é? Tem, mas o problema é que ela está processando e levando para os Estados Unidos, entendeu? Ela teria que processar na Europa. Deixar tudo na Europa, enfim, e não usar para algumas coisas comerciais que eles usam. Esse é o ponto. Então muda bastante a dinâmica de como é a publicidade do Facebook, né? Do caso do TikTok, né, eles estão alegando, acho que eles estão fazendo até um plano de deixar os dados nos Estados Unidos, não sei como é que isso está evoluindo, mas a preocupação é que não tem como provar e não tem como não provar que o governo não está por trás. Porque o governo na China está por trás de todas as empresas de tecnologia. Sim. O que garante que eles não monitoram, né, e não espionam as pessoas dos Estados Unidos? E a ideia seria, com esses dados, estudar o comportamento do americano? Não, provavelmente algo relacionado à guerra. Acho que não sabem muito bem o que pode ser feito com aquilo. Mas é uma espionagem que pode ser usada como vantagem competitiva. Imagina que numa guerra ele sabe que a localização de algum parlamentar, de alguém importante. Legal. Ele pode organizar algum ataque. Enfim, eu tô aqui sugerindo. Legal, né? Eu tô aqui sugerindo na minha cabeça o que o governo chinês poderia fazer. Sim. Agora, se eles estão por trás ou não se sabe. Na discussão que teve agora, que inclusive o CEO do TikTok teve que depor, ele jura de pé junto que não, que o governo não tá por trás. E os Estados Unidos juram de pé junto que sim. Então... não vai chegar a conclusão nenhuma. Vai ser uma conclusão dramática. Tiago, vamos falar um pouquinho do seu quadro no Instagram Resumo Tech. Conta pra mim como que surgiu essa ideia. Eu acompanho, como eu falei pra vocês, às vezes eu entendo alguma coisa, às vezes eu não entendo nada, mas estou lá acompanhando e assistindo. Conta como que surgiu essa ideia e qual que é o objetivo desse quadro Resumo Tech. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ficar atualizado, porque as funções que eu exerço hoje exigem isso. Né? Então, quando você é conselheiro de empresas muito grandes, uma das premissas é que você sabe o que está acontecendo na sua indústria. E quando eu entro num conselho, quando eu ajudo uma empresa, a expectativa é em relação ao mundo de tecnologia. Então, eu preciso saber muito bem o que estava acontecendo ali. Dito isso, eu sempre organizei para mim mesmo as notícias. Então, antes do Resumo Tech, eu já compilava as notícias semanalmente falando, falava, isso aqui é interessante, isso aqui não é, isso aqui é aplicável, isso aqui não é. E ficava com esse exercício constante para, enfim... tecnologia é um negócio muito dinâmico. Se você ficar 1 ou 2 semanas sem ler e entender o que está acontecendo, você já se perde, cara. Já se perde. Então, eu precisava manter atualizado. E eu sempre produzia também conteúdos, principalmente no LinkedIn, né? Mas eu não tinha um formato, uma linha editorial. E aí muita gente me perguntava, Thiago, o que está acontecendo no mundo de tecnologia? Thiago, o que está acontecendo no mundo de tecnologia? E aí, no final do ano passado, algumas pessoas me incentivaram, alguns seguidores falaram, cara, por que você não cria algo que você atualiza as pessoas? E aí eu tive a ideia do Resumo Tech, né? Tem crescido bastante, eu comecei em janeiro. E é impressionante o quanto ajuda as pessoas, porque muita gente não consegue traduzir. Assim, você consegue entender uma parte, tem pessoas que entendem também uma parte, tem pessoas que entendem tudo, se for do mundo de tecnologia, mas pelo menos você consegue entender os movimentos que estão acontecendo ali. Né? Tal empresa foi hackeada. Eu não clicaria naquelas notícias se eu estivesse lendo um jornal. Esse é o ponto. E você se mantém atualizado. Então, eu vejo que o impacto ele acaba sendo muito positivo e por isso que eu continuo. Porque dá trabalho, você sabe que você produz conteúdo. Então, todo dia eu tenho que ir lá no meu estúdio e gravar. Cara, já puxando essa linha, né? Você falou que você é programador. E a gente tem um estereótipo, né, do programador, né? Que é o
o cara lá que tem o estereótipo do nerd. E você não tem esse perfil. Você se comunica muito bem, você tem uma didática muito boa, inclusive quando você faz né, o resumo tech. Como que você se encontrou nessa posição de, além de ser alguém da tecnologia, ser alguém da área da comunicação? Legal. Bom, vamos lá. A minha parte em comunicação, ela veio até tarde, mas por uma questão de demanda de mercado. Quando você é programador, você não é incentivado a você ser um líder na comunicação nem nada do tipo. Mas quando você vai construindo a sua carreira técnica, você começa a perceber que é uma vantagem competitiva você saber se comunicar. Porque você tem que dialogar com a área de negócio, você tem que dialogar com a diretoria. E eu via que só programador eu ia me limitar. Então eu comecei a estudar vários assuntos que complementassem os meus skills, que não fossem só técnicos. Conheço muita gente muito boa tecnicamente que não consegue progredir na carreira por uma falha de comunicação ou outros soft skills. Então, eu criei realmente um plano, né, para mim mesmo. E esse plano eu fui muito feliz porque eu acabei depois empreendendo, fui diretor e exercitei muito essa linha de comunicação, né? Depois eu passei uma temporada na TV, na Record News, um programa apresentando. E muita coisa disso acabou exercitando esse skill que para mim era muito fraco, né? Quem me conhece hoje e me conhece de muito tempo atrás sabe da diferença e da minha dificuldade. Mas de tanto fazer, de tanto palestrar, de tanto estar nos lugares como um comunicador, você acaba pegando a prática. Então, você apresentou um programa de TV na Record? Apresentei um Inova, né? E fiquei quase um ano lá numa temporada. E antes disso, eu já produzia bastante conteúdo. Em YouTube, enfim, produzia cursos. Era hobby, mas aquilo para mim era um exercício que eu estava fazendo para me desenvolver nesse skill. E de fato foi o que me ajudou. E esse movimento de desenvolver a habilidade de comunicação, aí depois em seguida chegou essa veia educacional ou chegou junto, já estava em você essa veia de Boa pergunta. Estudar? Chegou junto, porque eu descobri que para você se desenvolver em comunicação, a melhor forma é você compartilhar conhecimento. Concordo. Então, eu juntei essas duas coisas e falei, como é que eu melhoro comunicação? Dando aula. E dando aula do quê? Dei aula de filosofia, dei aula de tecnologia, de coisas que são muito complexas para você explicar e ter didática. E eu falei que se eu for muito bom na didática disso, é porque eu estou melhorando a minha comunicação. Então, na prática, as duas coisas vieram em conjunto. Um outro incentivador também, minha família é quase toda de educadores, então minha mãe é professora, foi minha professora na escola, e eu sempre valorizei a educação. Então, juntando todos esses fatores, eu decidi juntar a comunicação com a educação. E aí, como que é esse movimento agora dessa escola de líderes em tecnologia? Legal. A gente fundou a IFTL, né, que é um Instituto de Formação em Tecnologia e Liderança. Né? Então, basicamente, aqui o nosso foco está em líderes de tecnologia que não se desenvolveram em alguns skills, mas estão em posições de liderança, que é 99%. Então, não adianta você formar a base ou criar programadores no mercado se depois os líderes desses programadores não são capazes de continuar a formação dessas pessoas. Então, é um efeito negativo. Visionário, porque você está atingindo uma dor do mercado que ela é nítida, né? Ela é nítida e eu vivi muito essa dor, porque eu fui diretor de tecnologia por muito tempo e eu vi várias dificuldades que eu tive, né? E hoje eu vejo meus alunos falando dessas mesmas dificuldades. Né? Um líder de tecnologia hoje, um diretor, que é o maior cargo de liderança em tecnologia, ele não conhece sobre modelos de negócio, não conhece sobre gestão de pessoas, não conhece sobre métodos de gestão, não conhece sobre finanças. E ele está o tempo todo na liderança estratégica da empresa. Então, eu decidi criar isso. Né? Nasceu como um hobby, eu já dava mentorias e já compartilhava conhecimento, já tinha grupos de estudo que eu liderava. Falei, por que não criar um veículo que se torne uma empresa e, de fato, eu consigo ter uma escala maior em cima disso. E, Thiago, para você, quais foram as suas dificuldades na liderança? Eu acho que a primeira foi pessoas. Assim, carreira técnica te faz conversar com máquinas. E quando você conversa com máquinas, você cria uma afinidade e previsibilidade de algo, né? Porque a máquina você comanda, você programa. Pessoas não. Pessoas é um negócio que ela pode acordar de um jeito, pode acordar de outro e muda totalmente a perspectiva do que você precisa entregar. Então, minha primeira dificuldade maior delas foi entender que cada pessoa ela é única e cada pessoa você precisa trabalhar de um jeito.
né? É óbvio, você pode criar frameworks, pode criar métodos, mas pessoas são pessoas, isso nunca vai mudar. Se todo mundo conseguisse prever pessoas, né, a ciência estava em outro patamar. Não é essa a realidade. Então, essa foi a maior dificuldade. Depois disso, foi, de fato, entender um pouco mais sobre estratégia, assim, né? Porque para você criar estratégias, você precisa entender muito de mercado, você precisa entender muito de como funciona o mercado de capitais, como funciona a economia, uma série de coisas que você também não aprende numa carreira de tecnologia, tá? E que você precisa para tomar a melhor decisão, né? Senão você fica míope ali, você fica só olhando para aquela bolha de tecnologia que você está inserido. Então, acho que essas foram as maiores dificuldades assim, que eu tive. Hoje ainda tem várias outras, obviamente, né? Quanto maior o nível do desafio que você vai assumindo, você vai aprendendo desafios novos também. Mas que me marcou foram esses dois. E você acredita que os seus alunos tenham essas dificuldades também? Esses desafios? Com certeza. A maior dificuldade hoje é que a área de tecnologia quer se tornar estratégica dentro de uma empresa. Existe essa necessidade das empresas de tornar a área de tecnologia estratégica. A gente ouve muito isso no mercado, mas não é a realidade. E não é a realidade porque os líderes de tecnologia não estão preparados para essa camada estratégica. E a área de tecnologia não é mais aquele cara do TI no quartinho do fundo da empresa. Exatamente. É isso que mudou com a transformação digital. Quando você pega esses grandes movimentos de digitalização, a tecnologia ela vira um componente importante da estratégia de uma empresa. Se você não tem um líder para isso, entende? Então, essa é a questão muito importante. Quero saber, e a filosofia no meio de tudo isso? Bom, me conta. Vamos lá. Essa história é o que tem a ver filosofia com você, com tecnologia? Essa história é bem curiosa. A filosofia ela entrou na minha vida em 2012 para 2013, logo quando eu sofri meu acidente. Né? Eu sofri um acidente lutando, eu estava comentando no início. Minha perna abriu em 2 pedaços, tíbia e fíbula, foi um acidente grave. E quando eu estava no hospital, eu comecei a estudar algumas coisas diferentes. Assim, religião, enfim, algumas coisas bem diferentes. E uma das coisas que eu gostaria de estudar era por que aquilo aconteceu comigo. Eu comecei a pensar o que eu posso estudar para entender esse movimento. Eu sou responsável, não sou? Foi Deus? Quem que foi? Né? E aí a filosofia entrou nesse momento. E aí eu comecei a estudar e comecei a me apaixonar pelas reflexões filosóficas. Né? E aí comecei do básico, Aristóteles, enfim, coisas do tipo, e fui tentando entender um pouco mais de propósito e coisas relacionadas. Depois disso, em 2013, para minha sorte, eu entrei numa empresa, né, que é a que eu comentei, chamada F-Câmara, onde os líderes daquela empresa eram estudiosos de filosofia e psicologia. E eu já estava estudando bastante isso. E aí, quando eu entrei num contexto onde as pessoas também eram interessadas nisso, a gente juntou muito essa energia e começou a estudar e compartilhar conhecimento sobre isso. Até que, em 2015, eu me especializei em filosofia, né, me especializei numa linha chamada ontopsicologia, que é a psicologia do ser, enfim, que tem uma base filosófica muito forte, e comecei a dar aulas também por hobby, porque muita gente pedia, né? Então, essa é um pouco do que aconteceu, né? E aí é curioso porque a filosofia é um negócio que você não pode parar de estudar também. Tecnologia e filosofia são as coisas muito complexas, porque a sua ideia pode mudar daquela tese que você teve, você pode ler uma antítese de um outro filósofo e falar, não, peraí, preciso ler de novo aquilo lá. E é um negócio constante. Você sempre tem alguma coisa para estudar, sempre tem alguma coisa nova para ver, e coisas da antiguidade, porque os grandes filósofos são de lá atrás. Então, é um negócio que eu me apaixonei de um jeito que eu não sei explicar, mas acho que é o amor pelo conhecimento. E isso virou uma vantagem estratégica e vantagem competitiva sobre a minha carreira perante todo o redor. Por quê? Porque as pessoas queriam saber mais sobre filosofia. E filosofia muito antes de virar hype, de ter o podcast de filosofia. Sim. Muito antes disso, as pessoas falam, Thiago, me explica, o que é epistemologia? O que é teoria do conhecimento? Vai, como explica funciona? Aí, explica para nossa audiência, já que você começou. Vai ser difícil, mas vamos lá. Uma das linhas que a filosofia mais estuda, né, e que mais se aprimora ao longo dos anos, é a linha da teoria do conhecimento. Isso se chama epistemologia. Que basicamente é o nosso funcionamento da criação do pensamento, os limites de pensamento humano, como se forma, né, em termos de variáveis ali ao redor do nosso pensamento. E aí tem várias linhas de pensamento em relação a isso. Né? Vem desde
um Descartes, que acreditava que a gente nascia com ideias inatas e através aí de, basicamente, deduções, a gente conseguia saber que 1 mais 1 é 2, né? E desde um John Locke, que era um empirista e falava que a gente nasce como uma folha em branco, então tudo que a gente interage com o mundo cria um novo conhecimento. E Qual faz mais sentido para você? A que faz mais sentido para mim é a de Kant, que é junta as duas. Legal. Então, você tem esses dois métodos assim, de captura de conhecimento, né, ao redor dos sentidos que a gente experiencia como ser humano, mas tem toda uma limitação de espaço e tempo no pensamento, tem todas umas características técnicas por trás. Epistemologia é o assunto que eu mais gosto e é o assunto que eu consegui levar para o mundo de tecnologia. Por quê? Quando você olha o processo de inovação, ou quando você olha, por exemplo, o processo da inteligência artificial, tudo é baseado em filosofia, por incrível que pareça. Por quê? Então, por exemplo, inteligência artificial. Toda a lógica por trás da inteligência artificial é baseada no silogismo de Aristóteles, que é como se fosse como você constrói, né, uma dedução por trás de padrões que você identifica. Então, é totalmente isso. Então, quem estudou silogismo consegue entender exatamente a dinâmica por trás da inteligência artificial. Quem vê um processo de inovação acontecendo consegue entender exatamente, né, que aquilo que estava por trás é a epistemologia de Kant, por exemplo. Então, você consegue cruzar e você consegue manipular isso, porque, eu quero inovar, eu vou usar aqui um funil, aqui, a Revolução Copérnica de Kant para fazer isso acontecer. Né? Eu vou explicar para alguém inteligência artificial. Vou explicar aqui através do silogismo, não preciso explicar tecnicamente. E, cara, né, eu tinha zero conhecimento de que tinha essa correlação. Tanto por isso que eu te perguntei, mas o que tem a ver tecnologia com filosofia? Fora o Thiago, tem mais pessoas olhando para esse lado de interligar isso? Eu acredito que não. Eu acredito que Faz totalmente sentido isso que você está falando para mim, pelo menos. Mas isso não é um padrão na área. Não. Você é um ponto fora da curva nesse sentido. Por isso que virou uma vantagem. Né? Hoje as pessoas me perguntam muito sobre o que o filósofo diz sobre isso, o que tal filósofo tem de tese sobre isso, e por aí vai. Eu acho que tem algumas áreas que já compilam muito bem isso. Né? Então você pega neurociência, enfim, áreas mais científicas, né, mais objetivas, de certa forma elas fazem uma combinação, porque tudo nasce da filosofia. Psicologia usa muito a base de filosofia, mas a tecnologia não se fala tanto da filosofia como deveria. O que eu vejo mais que fala, por incrível que pareça, são os filmes. Ficção científica mistura bastante esses assuntos, você pega as distopias, utopias, etc. Mas no restante não, assim, pessoas da minha área não são tão técnicas. É que filosofia é um assunto tão abstrato para essas pessoas que elas não se interessam, entendeu? Sim. Muito bom, cara. Eu não tinha noção dessa correlação. E você ensina hoje filosofia para os seus alunos de tecnologia? Também. A gente usa dentro do nosso método algumas aulas de filosofia. Então, por exemplo, quando eu vou explicar a liderança, né, é uma das aulas que eu dou. Eu trago a visão de vários filósofos relevantes durante a história e explico, na percepção desse filósofo, o líder é assim. Não tem certo e errado, vamos trazer aqui todas as referências para a gente compilar uma ideia sobre isso. Autoconhecimento, como é que a gente pode aprimorar isso? Vamos usar aqui Sun Tzu, né, o que ele usava de tese, então por aí vai. Muito bom. E, cara, vamos falar de luta? Vamos. Me conta essa história. Como que foi? Sempre foi a ideia? Então, vamos lá. Eu sou um lutador frustrado porque, na prática, eu acho que eu nasci muito mais para a luta do que para a tecnologia, tá? Eu acho muito mais. Fiz sparring hoje? Fiz sparring hoje, inclusive. Eu acho que eu teria muito mais sucesso na luta do que na tecnologia. Mas a vida me levou para a tecnologia e não vou reclamar, né? Porque as coisas acabaram dando certo. Mas, o que acontece? Desde criança, eu sempre fui aquela criança que não parava quieto, né? Que, enfim, que era constantemente reclamação ali de diretoria, advertência, etc. E a minha mãe tinha muito problema comigo por causa disso, né? Dessas brigas que eu arrumava. Aí o que ela fez? Ela começou a me colocar em artes marciais desde criança. Então, desde capoeira, taekwondo, enfim. Desde 8, 9 anos ela me colocava em coisas desse tipo. E eu sempre gostei muito, sempre assistia muito. Até que acho que com uns 13 mais ou menos eu entrei para o Muay Thai e entrei para algumas modalidades que é a que eu mais me identifico. São as que eu mais me identifico. E aí continuei treinando, sempre.
nunca parei de treinar, então treino desde essa época, assim, com constância. Parei só durante o período pós-acidente mesmo, que ali eu fiquei muito mal da cabeça. E aí, quando surgiu a possibilidade de eu vender minha empresa, o UFC estava vindo forte pro Brasil com um reality show na Globo, chamado TUF. E alguns amigos que treinavam comigo estavam entrando no UFC através do TUF. E aí eu falei, olha só, esse esporte não é mais marginalizado. Na verdade, agora virou uma profissão. E essa é a profissão que eu quero, não é trabalhar com tecnologia. Eu não nasci para ser nerd, na minha cabeça era isso, eu não nasci para ser nerd, eu nasci para trabalhar em escritório. E então passou essa ideia na minha cabeça e eu fiz um plano de dedicar minha vida para o mundo da luta. Foi isso. Entendeu? Mas eu já tinha uma experiência, não foi do nada, eu acordei e falei, não, agora, mas eu não, já treinava com caras que eram profissionais, já tinha lutas amadoras, enfim. E aí eu decidi mudar toda a minha vida para esse caminho. Então foi isso. E hoje eu uso a luta bastante também, como estilo de vida. Hoje eu patrocino, ajudo vários atletas, ajudo vários eventos aqui no Brasil. E para mim a luta, ela vai muito além de lutar. Ela tem uma filosofia por trás, sabe? Então, desde disciplina, respeito, técnica e outras coisas que me trouxe uma ideia de como ser um empreendedor melhor. No final é isso. E, curiosamente, eu conheço muita gente do mundo corporativo que é algum atleta de alguma coisa. Não é à toa. Né? É uma mentalidade que tem uma intersecção forte. Porque o esporte ele favorece a disciplina, a resiliência, né? Uhum. Eu faço boxe e tem uns amigos que querem me levar pro jiu-jitsu, né? Eu começo a brincar, que vira religião, né? Tipo isso. E tá certo, mas isso gera a questão da competitividade, de você saber que, de repente, naquela luta, naquele esporte, você não é o melhor e você tá com aquela sensação que você quer ser o melhor. Você tem que abaixar a cabeça e seguir o baile, literalmente, né? E aí você vendeu a empresa pra ser atleta, né? Pra ser atleta. Como que você vê essa vida do atleta no Brasil, cara? Ingrata, né? A vida do atleta aqui. Ingrata, né? Acho que não tem nenhum esporte que tem muitos benefícios de você ser atleta aqui. Porque você não tem uma estrutura educacional que apoia o esporte. Isso é uma pena, porque o Brasil tem muitos talentos em lutas, enfim, coisas do tipo, né? A gente vê aí atletas super bem-sucedidos, mas é 1% do que poderia ser, né? Porque tem muita gente... Eu treinava com atletas extremamente bons que não tinham nenhum tipo de oportunidade. E assim, eles tinham... Como eles não tinham educação de qualidade, coisas do tipo, eles não tinham muita noção de como ter um empresário, como fazer um plano de carreira. Mas eram atletas exímios. Então não basta só ser atleta hoje em dia. Até no UFC, você tem que ser marqueteiro, você tem que, enfim, entender toda uma lógica diferente de ir lá e lutar. Negócio. É um negócio, virou um business. Então eu acho uma vida um pouco ingrata. Admiro muito quem vai contra tudo e contra todos para ser um atleta, seja de qualquer tipo de atleta. Porque eu acho que exige uma mentalidade que se você tiver fragilidade, você não atura. E aí depois do acidente, você decidiu retornar para a tecnologia. Na verdade não decidiu. Não foi. Foi assim, eu fiquei em casa com a perna pro alto, tive que voltar a morar com os meus pais, não podia nem tomar banho sozinho, andando de cadeira de rodas, e eu fui começando a ficar inquieto. Eu comecei a falar, eu vou ficar maluco se eu ficar aqui deitado o dia inteiro, só deitado, dormindo e comendo. E aí, para manter minha mente ativa, eu fiz um plano de voltar a estudar tecnologia. E na época estavam surgindo algumas tecnologias novas da Microsoft. Então eu falei, nossa, olha que legal. E era a única coisa que eu sabia fazer da vida. Como eu estava desde os 12 fazendo isso, eu não sabia fritar um ovo, entendeu? Mas eu sabia programar. Então eu decidi voltar nas leituras ali e falei, por que não voltar para o mercado, né? E aí não preciso empreender, não preciso ali ter uma vida difícil, né, de empreendedor, mas posso ser um líder ali de alguma empresa porque eu vou conseguir agregar. E aí eu fui convidado por essa empresa, foi a primeira empresa que eu conversei, inclusive, também. Eu não fiz muitas entrevistas, não fui um cara que foi muito tempo funcionário de nenhum lugar. E aí eu gostei muito dos fundadores e líderes estudarem filosofia. Foi uma coisa que me chamou muita atenção. Foi nesse momento que você foi para essa empresa? Eu fui para essa empresa, conversei e me falaram, o fulano tal, estuda ontopsicologia. Eu fui pesquisar, falei, nossa, que legal, que interessante e tudo mais. E aí quando eu entrei nessa empresa, eu falei, eu vou trabalhar aqui durante um ano e meio, depois eu vou voltar a lutar, porque eu sou lutador.
E o pessoal achou que eu era meio maluco, obviamente, né? E aí eu lembro que o CEO na época me chamou pra almoçar, eu tava indo super bem logo nos primeiros meses, ele falou, ó, Thiago, a gente vai fazer muita coisa juntos ainda, você não vai sair daqui, eu tenho certeza. Falei, eu vou sair sim, eu tenho certeza. E acabei ficando até 2017, que foi quando eu fundei a minha última empresa. Então, enfim, são coisas que não se explicam na vida. Legal. Cara, quero perguntar para você mais sobre o processo, né, de participar de um IPO. Como que era, como que foi a sensação, como foi as emoções? Eu gosto de um case muito legal da Cristina Junqueira contando como que foi no Nubank, né? Ela gestante e toda a rotina que era e o processo. Eu queria ouvir de você como que foi esse processo, conta um pouco da história. Além do processo burocrático, operacional, que ele, logicamente, é muito trabalhoso, mas toda essa sensação de abrir uma empresa. Olha, eu confesso que eu esperava muito mais, mas muito mais. Porque o empreendedor, ele endeusa o IPO. Né? Todo empreendedor, assim, pelo menos a maioria, Sim. sempre sonhou em ter uma empresa listada na bolsa, que era o suprassumo. Mas eu acho que grande parte nem sabe o porquê. Endeusa. Nem sabe por que tem sentido fazer uma empresa listada ou não tem sentido. E na prática, quando você estuda governança e vira conselheiro de empresa, você começa a perceber que o IPO é só mais uma etapa de continuidade da empresa, não é o fim. Sim, não é o marco final, né? Não é o marco final. Muito pelo contrário, é você iniciar uma nova jornada com alto nível de governança exigido por um regulador. Né? No nosso caso foi em Nasdaq, né? Então você tem a SEC, que é um órgão dos Estados Unidos que regula, e não muda muita coisa. Na verdade, você vai jogar a liga dos campeões, digamos assim. Mas você tem que marcar gol também, você tem que continuar crescendo, você tem os mesmos trabalhos, e o processo do IPO em si ele é muito maçante, né? Ele é muito burocrático. Mas não é tão diferente também de você captar dinheiro no mercado. Na prática, você está captando dinheiro no mercado e fazendo uma operação, né, num outro formato, com protocolos e seguranças muito maiores. Então, sinceramente... Você achou que seria mais difícil? Ou não, mais emocionante? Mais emocionante. Não vou subestimar o processo do IPO. Acho que tem suas dificuldades, você tem que ser uma empresa já grande para fazer, enfim, tem que ter alguns requisitos. Mas a emoção que eu achei que eu sentiria, eu não senti. Essa é a verdade, tá? Eu vi que era uma coisa muito normal. Ganhar uma luta dá mais emoção. Muito mais. Muito mais adrenalina e muito mais emoção, eu te garanto. Que legal, cara. Boa pergunta. Nítida a paixão que a luta ganha do computador, hein? Pois é, né? Cara, eu vi recentemente um vídeo que você falou sobre um pouquinho sobre tecnologias emergentes, né? O que são tecnologias emergentes? Bom, são as tecnologias que devem mudar e impactar a sociedade nos próximos 5 a 10 anos. Tá? Então, é tudo realmente que está ali no curto, médio prazo ou coisa do tipo. Tá? Tudo que ultrapassa essa barreira aí desse timeline não é considerado emergente. Né? Então, o emergente é tipo que emerge, que vai acontecer, que vai mudar. Quando a gente fala de tecnologias emergentes hoje, a gente tem as 4 principais e algumas derivadas delas. Né? Uma delas é o mundo de dados, né? Então a gente fala de Big Data, inteligência artificial, enfim. E dentro disso tem um mundo de discussão de tecnologia. Depois a gente fala bastante também sobre blockchain, né? Que é, enfim, uma arquitetura aí de rede extremamente segura e que possibilita a criação de outras tecnologias como metaverso, enfim, mercado de criptomoedas e NFTs e coisas do tipo. Terceiro, a gente fala de 5G, né? 5G, Wi-Fi 6, enfim, essas novas redes que vão vir com muito mais potência e que vai permitir várias outras coisas a partir disso. E também a gente fala de IoT, né? Internet das Coisas. Então, todos esses dispositivos que são... Internet das Coisas? Internet das Coisas, basicamente, é o conceito onde você tem um dispositivo que captura e processa dados. Tá? Então, imagina, uma Alexa, por exemplo, é uma Internet das Coisas. Você tem um dispositivo ali conectado com a internet e lá você consegue fazer comandos ou coisas desse tipo. Então... todos esses dispositivos inteligentes a gente pode considerar hoje como internet das coisas. Ah, legal. E o metaverso? Bom, o metaverso está dentro do mundo de blockchain, né? Ele só é possível por causa do blockchain. E eu entendo que ele ainda vai acontecer. Talvez ele tenha ganhado um pouco mais de time, porque a IA generativa ganhou um pouco
da relevância, né? Ficou mais protagonista. Ficou mais protagonista, mas eu acho que os desafios ainda que o metaverso precisa sobrepor são desafios de infraestrutura, né? Ou seja, o hardware ainda precisa evoluir muito para você conseguir ter uma boa experiência no metaverso. Mas tem muita gente ainda investindo, tem muita gente ainda crescendo, e vai acontecer. Acho que talvez para gerações atuais, não, mas para as novas gerações que já está muito acostumada com essas experiências imersivas, jogos, etc., vai ser uma questão de time para acontecer. Essa é a minha visão. Show de bola. Tiago, hoje você é conselheiro, né, de grandes empresas. Como é que é essa sensação, né? Você tem a veia educacional nata, né, e clara até na sua comunicação. Mas como é essa sensação de hoje você participar da tomada de decisão de grandes empresas? É uma sensação muito boa, e eu vou te dizer o porquê. Existia um mito, né? E existia não, na verdade era um fato de que os conselhos das grandes empresas era composto por pessoas com muita experiência e que, enfim, tinham muita vivência ali nos seus mercados. Acontece que tecnologia ganhou relevância. Como eu disse, o componente tecnologia virou estratégico para as empresas. E você não tem pessoas que têm 70 anos que são relevantes no ecossistema tech. Não vou dizer relevantes, mas que são referências hoje no ecossistema tech. Porque eles são de outra época. Né? E na época que eles estavam no auge, a tecnologia não era o que tem hoje. Não existia ChatGPT, IA generativa e coisas do tipo. Então, acaba tendo uma lacuna para preencher de pessoas da minha idade. Então, eu tenho 32 anos hoje. Sou uma pessoa totalmente fora dos padrões de conselhos administrativos. Né? Não sou um engravatado de finanças e tudo mais. Mas consigo agregar um valor enorme para essas empresas com minha visão de tecnologia. Então, para mim, é um privilégio, porque além de eu estar ensinando, eu também estou aprendendo a como conviver com esse mundo mais formal. Eu vim do mundo de startups, né? Então, para mim, participar de um conselho de uma empresa que fatura mais de 10 bi de reais é um negócio sensacional. Você vê uma dinâmica, você vê uma ciência política, você vê alguns fatores que você não vê numa empresa de tecnologia pura, né? Mesmo uma empresa de tecnologia pura grande, igual a minha que fez IPO e tudo mais. Então, para mim tem sido uma troca muito relevante. O primeiro conselho que eu entrei foi em 2018, de uma empresa de alimentação, uma empresa que fatura mais de 3 bi. E eu, enfim, só tenho a agradecer, na verdade, as oportunidades. Todo dia surgem oportunidades para ser conselheiro. É um trabalho que você tem que ser muito responsável, porque você tem um risco fiduciário, né? Você aprova, delibera, enfim. Se a empresa entrar em algum problema, você está junto. Né? Mas ao mesmo tempo você tem recompensas muito positivas ali de estar jogando um jogo com pessoas muito experientes, muito inteligentes e que sempre agregam. O aprendizado para você hoje é uma recompensa muito valiosa. Com certeza, para mim conhecimento é o ativo mais valioso que existe, né? É o único que não deprecia. Qualquer coisa que você pode ter como dinheiro, enfim, pode sofrer uma desvalorização. Conhecimento não. Sim. Conhecimento é algo que constrói o tempo todo, né? Então, quando você sabe utilizar isso da melhor forma e consegue aprender nos lugares certos, você leva isso pro resto da vida. Cara, e pra gente caminhar para os finalmente, quando hoje um adolescente, uma pessoa que está mais cru no mercado te procura, ou no seu vínculo de amizade, quando você está no ambiente social, o que você costuma influenciar ou dar conselhos para quem está seguindo você? Legal. Acho que todo momento tem alguém seguindo a gente, né? Sim, sim. E que você orienta essas pessoas? Eu acho que o primeiro ponto é, de fato, valorizar o conhecimento. Mesmo num país que a educação não é o ponto forte, as pessoas trazerem isso como responsabilidade delas mesmas e estudarem por conta. Né? Porque é um mundo complexo, não subestime o que dá para fazer com tecnologia. A gente vê, infelizmente, o Brasil não é um grande polo de tecnologia, não surgem empresas como o ChatGPT aqui, e muito porque a gente não valoriza tanto conhecimento. Né? Enquanto lá a educação é algo aqui a gente está bem incipiente. Então, o primeiro ponto que eu dou de dica é realmente seja sério em relação ao conhecimento. Leve com bastante verdade isso que eu vou falar. O segundo ponto, e aí talvez eu vou falar o que deu certo para mim, mas pode ser que não dê certo para as pessoas, é de fato ser muito focado no que faz, sabe? A gente fala a palavra foco com frequência, mas as pessoas de fato não aplicam isso na prática. Elas têm distrações o tempo todo, elas gostam de distrações, elas querem um caminho mais fácil, né? E não é simples você ter constância numa ação. Né? A gente está falando aqui da dificuldade de criar conteúdo. Você tem que ter constância.
Não é fácil para mim criar o Resumo Tech todo dia. Eu não ganho nada com o Resumo Tech. Mas aquela constância me faz aprender, aquela constância eu vejo um valor nela. E os jovens, sendo imediatistas, têm dificuldade nesse assunto. Então, esse é um outro ponto que com certeza eu daria de dica. E acho que o terceiro ponto, que é óbvio, mas também os jovens têm dificuldade, é estar próximo das pessoas que realmente são referências para elas. Né? A gente de fato é a média das pessoas que a gente anda. Então, o fato de eu estar em conselhos, por exemplo, me coloca num outro patamar, porque eu sou a média de pessoas super relevantes no mercado, de pessoas super alto nível no mercado. Eu não estou me colocando por baixo. E os jovens, às vezes, esquecem, né? E escolhem muito mal as pessoas que andam. Então, essas são as 3 principais dicas que eu daria aí para quem está começando em qualquer carreira. Muito bom. Cara, quem quer acompanhar seu conteúdo, quem quer saber um pouco mais sobre o Resumo Tech, trocar ideia com você, como que as pessoas te acham nas redes sociais? Bom, no Instagram, né, é thiagolima.tech, né, com TH. No LinkedIn é Thiago Lima Tech. E basicamente são as 2 principais redes que eu uso hoje. Enfim, fiquem à vontade para quem quiser mandar mensagens ou coisa do tipo. Eu gosto muito de dialogar com o público e aprender também. Cara, quero te agradecer pela sua disponibilidade, sua energia de estar aqui com a gente. Muito bom, cara, falar sobre tecnologia, sobre filosofia. Nossa equipe vai chamar você de novo pra gente falar só sobre filosofia. Agora eu quero ter uma aula com você. Costumo dizer que o Papo Empreendedor começou com um hobby e hoje ele é um MBA a cada episódio pra mim, que eu absorvo muito conhecimento, aprendo muito. Sou um grande apaixonado por conhecer coisas que fogem da minha alçada. Eu não tô nem aí pra querer aprender sobre contabilidade mais. Eu quero aprender sobre tudo, menos sobre aquilo que eu tô focado, porque aquilo já tá no meu dia a dia, né? Sim. Então me faz bem conhecer sobre outras coisas e trocar ideia com uma galera que tá mudando o seu mercado. Cara, muito obrigado mesmo pela sua energia e pelo seu tempo aí conosco. Legal, obrigado aí. Enfim, quem quiser seguir, eu já deixei aqui as redes sociais. E continuem buscando conhecimento. Acho que essa é a mensagem final que eu queria deixar. Muito obrigado. Galera, muito obrigado pela companhia em mais um Papo Empreendedor. Você que quer acompanhar os outros episódios, saber um pouco mais sobre o podcast, vocês nos acham em todas as redes sociais como @Papo Empreendedor. Muito obrigado pela companhia e até o próximo. Tchau, tchau.